Nas voragens do pecado. Capítulo 2. Uma família de filantropos. Parte C. À noite, reuniu-se a família em conselho, exceção feita de Ruth e Carolina, a quem ordenaram recolher-se mais cedo, a fim de deliberar sobre os presságios advindos com a carta do conde de Narbonne. A condessa Carolina, como boa mãe, opinava para que fosse abandonado o castelo sem tardança e toda a família transportada para a Alemanha, conforme sugerira o próprio missivista, furtando-se todos, destarte, ao que mais adviesse. Os varões, porém, insistiam para que apenas as mulheres e as crianças atravessassem o Reno, pedindo temporária hospitalidade aos irmãos na fé. Dentre estes, o príncipe Frederico de G, com quem se firmaram contrato de aliança matrimonial para Ruth Carolina. As propriedades de La Chapelle não poderiam ser abandonadas assim tão ingenuamente, à primeira ameaça de um fanático, pois que ali estavam todos os recursos da família. Ficariam, portanto, os homens para a defesa do patrimônio e da honra dos antepassados, e que partissem as mulheres e as crianças, mesmo as servas. Luís de Narbonne era homem culto e a retidão do seu caráter não lhes era desconhecida. Saberia bem compreender que os Bretencourt de La Chapelle seriam úteis à região, prestativos e progressistas. Ademais, sua circunscrição era Paris e seus tentáculos não poderiam abranger a província de cujo governador desfrutavam os de La Chapelle boa consideração. No entanto, as mulheres declararam que não abandonariam de modo algum seus maridos a perigos imprevisíveis e difusos, voltando a condessa a declarar que, se ninguém se retirasse, ela tampouco o faria, preferindo permanecer ao lado do esposo e dos filhos queridos. Carlos Felipe fora o último a emitir opinião. Ide todos vós, insistia veemente, porque de Narbonne, apesar de ser um caráter leal, como provou com a sua epístola a nós outros, é também fanático religioso, e um fanático de qualquer espécie poderá cometer monstruosidades. Quando respondi a sua missiva com a descortesia que vos impressionou, meu pai, quis provar a esse jovem teólogo de Roma que um verdadeiro crente em Deus jamais transigirá com imposições humanas, uma vez se sentindo sob amparo da justiça. Pois ficais sabendo que, de qualquer forma, seremos combatidos e perseguidos, respondesse eu ou não à atrevida e injustificável imposição. Ide, portanto, vós outros, mas eu ficarei, porque como médico não poderei abandonar os meus pobres doentes ao sabor dos próprios achaques, e como pastor de almas hei de oferecer-lhes o exemplo da fé e da honra do Evangelho, na hora dos inevitáveis testemunhos. Lágrimas dos olhos amorosos de toda a família, ali reunida, em hora tão solene, acolheram a resolução de seu amado primogênito. O conde Filipe e sua esposa abraçaram-se ao filho, desfeito em prantos. Não, meu filho, se preferes ficar, como será dever, teus pais permanecerão contigo. Se efetivamente correr o nosso sangue, que seja pelo amor do Cristo de Deus e em defesa do seu Evangelho, que ele se derrame. Não, ninguém te abandonará neste castelo desguarnecido e indefeso, aguardando as investidas dos inimigos da luz. Concordaram todos com a resolução do chefe, abraçando um por um aquele jovem, segundo o pai, tão amado, sem cuja proteção e conselhos não saberiam viver. Todavia, alguém exclamou ainda em meio do silêncio da madrugada que avançava.
Verifiquemos a mensagem conselheira que nos fornecerão as páginas do Novo Testamento do Senhor. Consultemos Jesus, a ver se aprovará a nossa decisão de resistirmos à pressão de Luís de Narbonne. Carlos aqueceu. Autoridade máxima no assunto entre a família, levantou de sobre a mesa o livro sagrado, sempre ao alcance da mão de todos. Abriu ao acaso, e pálpebras cerradas e pensamento fervoroso voltado para o alto, enquanto as pessoas presentes, concentradas em prece, suplicaram ao Mestre Divino se dignasse favorecê-las com a bênção da sua palavra, elucidativa na emergência difícil. Correu o dedo indicador da mão direita pelas colunas do texto aberto à sua frente, até que de súbito estacou como se o influxo superior que o impelia agora se retraísse. Então, no silêncio augusto do velho solar, sob o encantamento espiritual da respeitável reunião em que o amor e a palavra do Senhor e Mestre eram evocados com fé e veneração, entre dulçorosas vibrações de preces, como que a voz sedutora do Rabi da Galileia ressoou docemente pelo recinto, por intermédio do murmúrio verbal do seu servo Carlos Felipe, o qual leu, comovido a respeitoso, a mensagem apontada nos próprios versículos do Evangelho. Se alguém quiser vir nas minhas pegadas, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto, aquele que se quiser salvar a si mesmo, perder-se-á aquele que se perder, por amor de mim e do Evangelho, salvar-se-á. Ao se recolherem para repousar das fadigas do dia, deliberado ficara que apenas Ruth seria retirada da velha mansão, por evitarem assim que a menina, ainda muito jovem, se impressionasse demasiadamente com algo chocante que pudesse advir. Decidira Carlos que, já no dia imediato, fosse a irmã querida preparada para uma viagem longa, que ele próprio e alguns servos, dentre outros, Gregório, o intendente alemão, fiel e prestativo, seu filho Camilo e sua filha Raquel, acompanhassem Ruth até a residência de Otília de Louveny, que a esta ele próprio, seu prometido, pediria hospitalidade para a irmã durante alguns dias, a título, porém, de visitá-la e distraí-la das apreensões da enfermidade que a minava, pois nem Otília e tampouco Ruth deveriam ser cientificadas das ameaças entrevistas na epístola de Luís de Narbonne, não obstante haver sido Gregório posto a par dos acontecimentos. 3 dias depois, efetivamente, pequeno cortejo seguia viagem sobre o dorso de ágeis animais com destino às terras de Louveny, levando Ruth Carolina acompanhada do pai e do irmão e de alguns criados fiéis em visita à sua muito querida amiga de infância e futura cunhada. Os dias passados ao lado da prometida amorosa e gentil se escoaram rapidamente, dias amenos e felizes que marcariam uma como despedida secular para os seus espíritos, em virtude dos acontecimentos que se sobrepuseram. Otília parecera reviver com a presença daqueles entes tão caros no seu coração. Atingia ela agora as 22 primaveras e confessara ao noivo o seu formal desejo de se converter à crença luterana antes dos esponsais, rogando-lhe ainda que apressasse as bodas, porque o seu coração exausto de solidão e amargura ansiava pelo evento feliz do consórcio tão santamente almejado. Comoveu-se Carlos ante aquela afeição que se revelava tão resignada e leal, e entre ambos e o conde Felipe, que se encontrava presente,
ficar estabelecido que se consorciariam tão depressa quanto lhes permitissem as circunstâncias, isto é, quando voltassem ao castelo, a fim de levarem Ruth de retorno ao lar paterno. Quanto a Arthur de Louveny, irmão impiedoso e egoísta, que não vacilara em sacrificar os sentimentos da irmã, não seria consultado, porquanto acabara de partir para o estrangeiro a serviço do país. Não obstante, afirmara Carlos que, ao seu regresso, procurá-lo-ia em Paris a fim de participar do acontecimento e apresentar escusas, certo de que a paz presidiria tão importantes movimentos. Radiante, a jovem Otília despediu-se do bem-amado prometido. O peito estuante de esperanças fagueiras em dias compensadores e risonhos, entregando-se de boa mente aos preparativos das bodas auxiliadas por sua antiga preceptora Blandina d'Alembert, que lhe fazia às vezes de verdadeira mãe, e também pela gentil irmã de Carlos, a quem agora hospedava. Durante a viagem de regresso aos seus domínios, porém, dir-se-ia que apreensões insólitas, angústias dominantes, nublavam as disposições geralmente bem-humoradas do jovem doutor Huguenote e seu venerando pai. Marchavam silenciosos e como que aturdidos sobre o dorso dos cavalos, tal se partissem para um futuro que se lhe prenunciasse contristador ou decepcionante. Súbito mal-estar íntimo difundiu-se pelos seus corações, tolhendo-lhes as salutares expansões costumeiras. Dir-se-ia, meu Carlos, queixou-se tristemente o velho conde, que abandono para sempre nossa pequena Ruth, sem possibilidades de jamais reavê-la. Sinto pesar em minha alma cruciantes apreensões. Algo penoso me desola o coração. É a primeira vez que nos separamos da nossa querida menina, meu pai, e a ausência dos seus riscos e travessuras de tanto nos alegram, o coração já se faz sentir. Espero, na proteção dos céus, retornarmos muito breve a Louveny, a fim de levá-lo novamente para junto de nós, e mais aquela pobre Otília, cujo estado de saúde me inquieta profundamente. Todavia, impressões amargurosas igualmente se difundem pelo meu espírito. Quisera encontrar-me com todos vós, bem distante das opressões da senhora Catarina. Esforço-me por afastar pressentimentos sombrios e indefiníveis, e confesso que, ao me despedir de ambas, o coração me advertiu de que as beijava pela última vez. Tens razão, meu querido filho. Luís de Narbonne, com seu fanatismo de pupilo de padres, a rainha Catarina com sua política hipócrita e astuta, e Guizet com as suas pretensões, encarnam constantes ameaças para os pobres huguenotes. Quem sabe andaríamos bem passando o Reno para nos furtarmos a possíveis surpresas? Sim, quisera poder fazê-lo. No entanto, ainda está em tempo. E de todos vós para a Alemanha. Esse ha sido a minha opinião desde o primeiro dia. Mas, e tu, meu Carlos? Ficarei, senhor conde, como será dever. Não poderei abandonar meus pobres doentes. Já vos-lo disse, nem as ovelhas do rebanho do Senhor, tão necessitadas, são do estímulo e do reconforto do seu Evangelho. Deverei, ademais, testemunhar aos nossos fortes e poderosos adversários o amor por nossa crença em Jesus Cristo e a fé nos poderes divinos. Ficaremos todos, então, a teu lado. Já tô afirmamos também. Nós outros, igualmente gostaremos de testemunhar nossa dedicação e despreendimento,
por aquele que por nosso amor se deixou padecer e morrer numa cruz. E pelo resto da viagem, nada mais disseram senão monossílabos sem importância. Já no recinto doméstico, alguns dias mais se passaram sem alterações. Os acontecimentos diários se sucediam sob rotina comum, entre os labores do campo, as lides domésticas e os deveres impostos por uma crença religiosa que se revelava ciosa da boa conduta dos seus adeptos para consigo mesmos, o próximo e a sociedade. Esbatera-se a impressão causada pelo Correio de Paris e já se inclinava a generosa família para a suposição de que a epístola do príncipe de Narbonne traduzisse antes a fanfarronada de um jovem cercado de poder que se desejava insinuar no conceito da sociedade, propalando as próprias possibilidades. E por isso mesmo já se preparavam para as bodas de Carlos e Otília e para o retorno de Ruth, cuja ausência a todos enervava de saudades e inquietação.